Ei, Flávio, boa noite para você, para Adriana, boa noite, para todo mundo que está nos acompanhando. Eu fico me perguntando quando, né, que a gente vai poder encerrar essa verdadeira novela, né, esse embate aí, Alexandre de Moraes e Elon Musk. E como você bem disse, Flávio, foi um dia muito cheio. E a gente lembra, né, que quando envolve essas questões de judiciário, né, de Supremo Tribunal Federal, as segundas-feiras costumam ser mais calmas, porque não tem o plenário físico, enfim. Mas teve plenário virtual, teve ali o ministro Alexandre de Moraes levando a decisão dele a respeito do bloqueio do X aqui no Brasil para o plenário primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ela é composta ali por 5 ministros e foi levado para o plenário virtual. No plenário virtual, os ministros conseguem depositar ali os votos no site do STF e aconteceu o que a gente já esperava, que era, então, todos eles concordando com o ministro Alexandre de Moraes, concordando com a suspensão do X em função daquilo que não foi cumprido pelo bilionário Elon Musk, o dono da rede social, dentre outras exigências, a indicação de um representante aqui no Brasil. Afinal de contas, o escritório do X, que era lá em São Paulo, foi finalizado, ele não existe mais. Essa era uma das exigências do ministro Alexandre de Moraes, portanto, o bloqueio do X veio aí na madrugada de sábado. E aí, nesse dia bastante cheio a respeito dessa questão, a gente chama atenção para o voto do ministro Luiz Fux. Ele concordou, ele seguiu ali com o ministro Alexandre de Moraes, mas ele fez uma ressalva, que foi justamente falando ali que não era possível, que não concordava, digamos assim, fazia ali, portanto, um contraponto em relação àquela definição de uma multa de R$50 mil para quem utilizar, por exemplo, de VPN ou outros mecanismos para conseguir acessar o X aqui no Brasil. O ministro Luiz Fux defendeu nessa ressalva que isso só deveria valer caso a postagem que for feita utilizando esses subterfúgios, enfim, esses mecanismos para acessar de forma agora ilegal o X, se fosse feita alguma menção a algum valor antidemocrático ou alguma menção que, de alguma forma, ferisse os valores defendidos ali na nossa Constituição Federal. Mas isso foi só uma ressalva, o voto como todo foi acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, que já havia entrado com um pedido para que o STF reveja essa questão da multa para quem utilizar, por exemplo, de VPN para acessar o X, quando foi depois do voto do ministro Luiz Fux, fez questão de destacar que o ministro seguia, portanto, o raciocínio da OAB São Paulo de refletir a respeito da definição dessa multa para qualquer cidadão, né, digamos assim, e que reforçava o argumento. Essa questão da multa que foi apresentada pela OAB e que foi destacada pelo ministro Luiz Fux, ela ainda não foi analisada, mas foi um dos pontos que vários juristas, inclusive, apontaram ali como, digamos, mais frágeis na decisão do ministro. Então, agora é acompanhar. Isso aconteceu, foi no plenário virtual. A gente também teve fala do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, saindo em defesa de que se está no Brasil tem que respeitar as leis brasileiras. Então, agora é acompanhar, por exemplo, o entendimento a respeito dessas multas e acompanhar também, queria trazer aqui para a reflexão, essa nossa reflexão, o que o Congresso vai fazer. O Congresso vai continuar, ok, nessa ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal? É esse que vai ser o tom? Esse reforço do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele vai crescer no 7 de setembro? Ok, mas outro ponto que a gente precisa dar atenção é a regulamentação das redes sociais, é o PL das fake news, é aquele projeto que tenta, por exemplo, responsabilizar as plataformas por postagens que, de repente,
firam direitos humanos e, como eu disse, os valores defendidos na Constituição Federal, por exemplo, é analisar: o Congresso vai ter força para debater isso agora? Não seria o momento, já que o assunto está em alta? A gente ainda não viu nenhuma movimentação nesse sentido. O grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ele simplesmente não trabalhou um grupo de trabalho para discutir essa questão. Então, o que o Congresso vai fazer? Vai usar isso só para alimentar um discurso de ofensiva contra o STF, ou vai de fato fazer o trabalho que é mais difícil, que é buscar regulamentar, é buscar um acordo, é buscar a negociação, a articulação, inclusive com as plataformas, que a gente sabe que tem muito poder, tem muito dinheiro, mas que precisam de uma regulamentação, até para que essas questões não tenham que parar sempre no STF e gerem toda essa repercussão e todos esses desdobramentos, se a gente puder confiar e ter um Congresso que vai chamar para si essa responsabilidade. E eu digo aqui, não é apenas mas é um assunto muito polêmico. Mas a gente está falando de censura. Não, gente, vamos buscar regulamentar, vamos discutir os pontos que são passíveis de conversa e negociação. A proposta está muito radical? Ok, então o que pode ser dito? O que pode ser conversado no sentido de buscar regulamentação? Porque é só admitir que o assunto é polêmico e que é complicado e tirar o corpo fora, não está nos ajudando. Não está ajudando o eleitor e não está nos ajudando como um país mesmo, né? Então, essa reflexão que eu queria trazer pra gente aqui também, porque, como a gente sempre fala aqui, tá tudo interligado, né, pessoal? Eu fico pensando também se o Congresso tem interesse, sabe, Lari, de legislar sobre esse assunto. Exatamente por ser polêmico, exatamente por gerar desgaste. Nós estamos em ano eleitoral, a gente sabe que isso, né, impacta diretamente nos trabalhos do Congresso. E sabe aquela história das instituições estarem, né, vez ou outra batendo de frente, vezes sempre, né, batendo de frente? Então, assim, mais uma vez, né, o Supremo Tribunal Federal, Congresso, e aí a gente vê, né, o governo também envolvidos aí nessa divergência, muitas vezes, né, de entendimento em relação à regulação, sabe? Não sei se o Congresso está afim de mexer com isso agora não. Você tem esse sentimento também? Exatamente, Triana, é esse sentimento, assim. E aí, aproveitando esse gancho, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, essa é uma questão importante para se colocar quando for avaliar um candidato, né? Agora, tudo bem, eleições municipais, são questões, sistemas relacionados às redes sociais, eles de fato dependem de algo em âmbito nacional mesmo, do Congresso, STF, enfim. Mas, para daqui 2 anos, para o seu candidato a deputado, para o seu candidato a senador, o que ele está dizendo a respeito da regulamentação das redes sociais? Ele está dizendo que é só censura? Ou ele está dizendo que não tem que ter? Qual que é o debate? Porque o debate vai muito além disso. A gente não pode reduzir só a uma discussão se é censura ou não. A gente precisa pensar como fazer com que essas plataformas, que são extremamente necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, até para o nosso lazer, como que elas podem estar aqui nos ajudando, cumprindo com a nossa legislação. E se não cumprirem, para ter as punições muito claras e que recebam o aval do Congresso para a gente, de novo, não ter que ver isso tudo indo parar no STF a todo momento e gerar toda essa polêmica que sempre vai gerando. Então, você, eleitor, pense nessa questão, se informe, né? Tem tanta fonte de informação confiável, se informe sobre esse assunto, cobre do seu candidato, né? Para que você possa cobrar isso do seu candidato e levar isso em consideração para a eleição mesmo. É um assunto urgente e que a gente precisa pressionar, porque senão, pelo visto, isso não vai ter andamento no Congresso mesmo. Com certeza, né, Larissa? O assunto, o tema é complexo, e aqui eu deixo como sugestão para a nossa audiência uma dica de leitura, porque tudo isso, no final das contas, está nos dizendo que os modelos sociais que nós temos hoje, eles estão carecendo de uma revisão, de uma melhor análise, principalmente das classes que são representantes do povo, as classes políticas como um todo, o poder legislativo, o poder executivo, esses que são direta ou indiretamente eleitos pelo povo. O livro se chama O Povo
Livro contra a Democracia, de um alemão chamado Yascha Mounk. Lá vocês vão encontrar várias e várias informações que nos ajudam a refletir, como disse a Larissa Arantes, para além do senso comum, daquilo que está sendo bombardeado nas próprias redes sociais a respeito de um assunto tão importante como esse, porque se a gente está falando de regulamentação das redes sociais, de certa forma, a gente está falando das novas formas de organização da nossa sociedade, e essas novas formas precisam ser discutidas e a gente precisa entender por que estamos com um sentimento tão estranho, tão incômodo quando se trata de assuntos relacionados à liberdade de expressão e outros que são importantes e devem ser defendidos, mas a gente precisa pensar também com a nossa própria cabeça.